E nós vamos fazer contato com o médico infectologista, deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Padilha. Bom dia, uma honra poder conversar com todos vocês. Mais uma vez, um dia triste para o Brasil, porque nas últimas 24 horas nós tivemos quase 4.000 mortes pela Covid-19, atingindo mais um recorde trágico dessa que é a maior tragédia humana que o Brasil já viveu. A maior tragédia humana que o Brasil viveu, Padilha, e que tem aí tido medidas que são obviamente insuficientes, né? Não só por parte do governo federal, mas também por parte de algumas prefeituras e governos de estado. Agora, Padilha, ontem nós tivemos na Câmara dos Deputados, né, uma surpresa na prática, porque a iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de tentar acelerar a votação de um projeto que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada sem que as doses sejam doadas para o SUS. Como é que você viu essa iniciativa do deputado Arthur Lira, Padilha? Nós ficamos absolutamente indignados. Inclusive, conseguimos barrar a votação da urgência desse projeto no dia de ontem, mas o risco continua. É importante para todo mundo saber o que era o teor do projeto que foi apresentado ontem, que queriam colocar em votação de urgência o mais rápido possível. O mundo tem poucas vacinas. O Brasil de Bolsonaro rejeitou propostas de até 700 milhões de doses de vacinas. Se a gente for somar todas as propostas que foram feitas pelo governo federal no ano passado, que nós acompanhamos e mostramos na comissão de acompanhamento da Covid-19, da qual eu faço parte como deputado federal. Os produtores do mundo inteiro ofereceram parcerias com o Brasil, somando tudo, até setembro, davam 700 milhões de doses que podiam ter sido contratadas no ano passado. O Brasil podia ter começado em dezembro a sua vacinação, como outros países do mundo fizeram. E nesse momento a gente já poderia estar, por exemplo, com todo o grupo prioritário brasileiro, que são profissionais de saúde, idosos, pessoas com doenças cardíacas, pulmonares, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, trabalhadores da assistência social, da educação, do transporte nos municípios, da manutenção das cidades, da segurança. Todo esse público, há mais ou menos 85 milhões de brasileiros, poderiam estar todos vacinados nesse momento. Bolsonaro não fez isso, optou por não vacinar a população, optou por colocar a gente nesse calendário lento de vacinação. E aí abre espaço para que muita gente queira ganhar mais dinheiro ainda com a pandemia, que é essa ideia de autorizar as empresas a comprarem vacinas, ou seja, ir lá na fonte que é pequena, é um açude que é pequeno para o mundo inteiro. Então, se tem algum empresário que conseguiu comprar vacina, ele está tirando uma vacina que viria para o SUS no Brasil. Os empresários comprarem vacinas e organizarem aqui no Brasil um verdadeiro camarote privado de vacina, ou seja, só eles e quem eles quiserem. Aí eles estão dizendo que eles podem dar a vacina para os seus trabalhadores. A fala, inclusive, foi essa, assim, os empresários querem vacinar seus trabalhadores para poderem voltar a funcionar os seus negócios, passando na frente de quem precisa, que o risco é maior. Ou seja, podemos ter uma situação absurda no Brasil de um banqueiro de 50 anos de idade, por exemplo, ser vacinado antes do que uma pessoa com 65, que está esperando na fila, ou de uma pessoa que tem uma doença pulmonar, tem uma doença cardíaca, que está esperando na fila. Aí eles falam assim, mas eu vou vacinar os meus funcionários. Então nós temos o risco de ter um bancário de 40 anos de idade, vacinado aí pelo seu banco, e que vai para o trabalho num ônibus que tem uma pessoa com 65 anos de idade e não foi vacinada ainda, uma pessoa que tem doença cardíaca, doença pulmonar, diabetes e que não foi vacinada ainda. Vamos lembrar que a vacina não garante 100% de bloqueio de transmissão, ou seja, mesmo esse bancário com 45 anos de idade
vacinado, ele pode se infectar ainda e pode transmitir no ônibus para uma pessoa que tem 65, que tem doença pulmonar, doença cardíaca. Então é um absurdo. É dizer o seguinte: quem tem acesso ao dinheiro vai poder passar na frente das pessoas que mais precisam. Nem nos Estados Unidos, que é o país máximo do capitalismo, onde o dinheiro compra tudo, se autorizou um absurdo como esse. Até nos Estados Unidos, que o sistema é todo privado, a vacina toda é distribuída e a ordem é distribuída e estabelecida pelo poder público, pelo governo americano. Nem nos Estados Unidos se permitiu um negócio desse, e a elite econômica com valores da escravidão, porque isso aí é aquela mentalidade, né, de dono de engenho, que tem os seus que vivem na casa grande, que servem na casa grande, que trata esses de um jeito, e o resto da população, o resto dos escravos, são tratados da pior forma possível. Então é muito grave e vai ser uma mancha inesquecível dessa vergonha brasileira que tem sido a resposta à pandemia. Dos dispositivos do projeto falava ali que empresas que adquirissem essas vacinas teriam dedução no imposto de renda, quer dizer, a instituição de um fura-fila privado que ainda por cima conta com recursos públicos. Mas a que você atribui, Padilha, essa mudança tão repentina? Porque faz 2 semanas que foi aprovada uma lei justamente disciplinando aí a compra de vacinas por empresas privadas e de repente tem uma proposta que é praticamente um liberou geral. Isso tem influência? Por exemplo, eu lembro que na semana passada o ministro Paulo Guedes recebeu a visita de 2 empresários, Luciano Hang e Carlos Wizard, inclusive fez uma declaração ali dizendo que os empresários poderiam ajudar muito, que inclusive eram 2 pessoas, termos de Paulo Guedes, de coração macio. É esse lobby que fez a diferença para a mudança repentina, essa iniciativa surpreendente do deputado Arthur Lira? Essa agenda que você falou é o batom na cueca, como dizem, né? É a digital. O que é impressionante, né? São empresários que são bolsonaristas, que apoiam, elegeram e sustentam o Bolsonaro, e que dizem que compraram vacinas, e se são tão apoiadores do Bolsonaro, podiam ir lá fazer uma doação para o Ministério da Saúde. Eu soube que inclusive eles tiveram com o ministro da Saúde numa agenda informal, que não estava no calendário oficial do Ministério da Saúde. Podiam ir lá doar ou até vender, porque eu posso te afirmar com certeza, se qualquer empresário chegar com uma vacina no Brasil, dizendo que tem vacina para trazer no Brasil e oferecer, seja para o Ministério da Saúde ou para os governadores do Nordeste, ou para qualquer governador, tenho certeza absoluta que esses governadores até compram, porque é isso que as pessoas têm que entender. Não existe vacina sobrando no mundo. Então, se tem um empresário que tem uma vacina e vai trazer para o Brasil, na prática ele está tirando essa vacina do SUS. Ele está reduzindo o Programa Nacional de Vacinação e interesse direto deles. E o que é mais grave, como você falou, que o projeto originalmente, inclusive, previa que ele pudesse reduzir o imposto de renda, ou seja, todos nós, sobretudo a população mais pobre, ia pagar o fura-fila de quem está furando a fila da população em geral. É um escândalo do escândalo do escândalo. É como se o camarote, você monta lá o camarote, né? Monta tudo no camarote, o que você quiser, deixa poucas pessoas entrar e depois abate do imposto de renda, abate do ISS, abate do ICMS, ou seja, pega um subsídio do Estado para fazer um fura-fila privado. Uma outra coisa muito grave disso é o seguinte: a vacina é um produto de saúde que todo mundo se preocupa muito com a segurança dele. Por quê? Um medicamento é uma coisa que você toma depois que já está doente, tá certo? Você está com alguma doença, algum sinal e sintoma, você vai lá e toma um medicamento. Então, a segurança do medicamento tem que ser algo para garantir que você não vai piorar daquela doença. A vacina se aplica numa pessoa que não está doente.
Ou seja, tem que ter uma garantia de segurança, da refrigeração, do cuidado em relação à vacina muito maior do que qualquer medicamento. Por isso que tem regras de como acondicionar essa vacina, como guardá-la. Por isso que só o SUS e a estrutura que a gente montou no Ministério da Saúde para isso, secretarias estaduais, secretarias municipais, ou clínicas privadas que sejam regulamentadas, que são vistoriadas pela vigilância, podem guardar, condicionar e aplicar vacina no país. Esse sistema do camarote privado, que alguns empresários querem fazer, vai colocar um risco maior de como que fiscaliza. A gente acabou de ver esse episódio de Minas Gerais, que eu denunciei para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para que se fizesse a investigação de empresários que montaram um camarote clandestino, que ninguém sabe ao certo ainda se eles traficaram a vacina, ou seja, entraram com a vacina de forma ilegal no Brasil, porque não tem nenhum documento autorizando eles a trazer a vacina, se eles compraram a vacina de alguém que roubou do SUS, ou se eles compraram uma coisa que nem vacina era, que alguém lá falsificou. Olha a gravidade que é isso. Por isso que nenhum país do mundo, nem os países mais capitalistas, montaram uma fila privada de vacinas, um camarote privado de vacina, exatamente porque seria um absurdo, uma grande injustiça, é um erro, porque você está tirando vacina. Por que a gente vacina primeiro? Idoso, profissional de saúde, pessoas que têm doença cardíaca, pulmonar, pessoa com deficiência, indígenas, quilombolas, né? Por que esses grupos são vacinados? Porque são aqueles que têm maior risco de ter que ir para o hospital, de ter que ir para a UTI e de infelizmente morrerem. Então eles têm que ser vacinados primeiro, não só para serem protegidos individualmente, mas para proteger o sistema de saúde, para reduzir lotação. O Reino Unido tem mais de 30% da população vacinada, já caiu o número de internações. Aqui no Brasil mesmo já começou a cair o número de internações das pessoas que têm mais de 80 anos de idade. Ou seja, vacinar primeiro esse público não é só uma proteção individual de quem recebe a vacina, mas é a proteção de toda a sociedade, Você vai ver, vai ter muito banqueiro que vai querer furar a fila, vai se vacinar, mesmo assim pode se infectar, e se alguém dele, um familiar dele, ou um trabalhador, o motorista dele, precisar de um leito de UTI, não vai ter, porque está lotado de pessoas com mais de 60 anos, precisam ser vacinados primeiro, vai estar lotado de pessoas que têm doença pulmonar, de doença cardíaca, que deveriam estar sendo vacinadas primeiro. Ou seja, uma distorção absurda do que é um programa de vacinação e do que é o papel da vacina na proteção, não só do indivíduo, mas de toda a coletividade, de toda a cidade, de toda a fábrica dele, de todo mundo que se envolve no trabalho. Então a gente não pode permitir esse camarote privado de vacina que querem criar no Brasil. E às vezes a gente vê alguns discursos desencontrados, Padilha, por exemplo, gente defendendo esse tipo de possibilidade, dizendo assim, olha, mas a vacina contra a gripe já é, por exemplo, aplicada também em clínicas particulares. Só que justamente por conta desse contexto de crise sanitária e de escassez de imunizantes, essa comparação não é possível de se fazer, né, Padilha? Exatamente, essa é a grande diferença. Nós não estamos falando que existem várias fontes de água. É como se a gente estivesse numa região seca e tivesse só um açude pequeno para dar conta da água para toda a comunidade, para dar conta da irrigação, para dar conta dos trabalhos que têm que ser feitos. Essa é a situação, essa é a realidade. Então o açude é pequeno, é diferente da vacina da gripe, é diferente de outras vacinas, onde você não tem disputa sobre a compra da vacina. Então, a vacina privada que a clínica privada compra, por exemplo, na vacinação da gripe, não atrapalha em nada o SUS ter a sua vacina, porque o Brasil, inclusive, produz a vacina da gripe aqui no Brasil. Ela é produzida no Instituto Butantan. Inclusive, quando teve H1N1, 2009-2010, eu era ministro do presidente Lula na época, nós fizemos toda a transferência de tecnologia para a vacina poder ser produzida aqui no Butantan, e com isso a gente tem soberania total na produção da vacina.
Por que o mundo inteiro não permitiu, né? O mundo inteiro permite vacinação privada de outras vacinas, mas não permitiu para a Covid-19? Exatamente por causa disso, porque no caso da Covid-19, se um banqueiro comprar a vacina e trazer para o Brasil, ele está tirando a vacina do SUS. Esse banqueiro está tirando a vacina de uma pessoa que tem doença pulmonar, doença cardíaca, que tem mais de 60 anos, que é um profissional de saúde que está se expondo na linha de frente, que não foi vacinado ainda. É isso que as pessoas precisam entender, né? Eu não sou contra existir clínica privada, não sou radicalmente contra isso. Elas existem, clínicas privadas de vacinação, exatamente porque você não tem essa disputa. Porque o Brasil produz a vacina da gripe, tem produção sustentável para tudo, a gente produz para toda a população. Para toda a necessidade que nós temos, né? E aí você permite que outras pessoas possam se vacinar, ou se a pessoa quer ir lá, não quer ir na unidade básica de saúde, quer ir na clínica privada, ela pode ir, como faz isso para criança, mas as vacinas indicadas pela Organização Mundial de Saúde estão todas no SUS. O que nós estamos vivendo na situação da Covid-19, no Brasil e no mundo, é que não tem várias fontes de vacina. O açude é pequeno, então você não pode permitir que o dono, né, quem tem dinheiro, vá lá e pegue a água do açude e distribua só para si e deixe milhares de pessoas sem água, né? Isso nós não podemos permitir. E ainda mais no caso da Covid-19, como uma doença transmissível, deixar uma pessoa que tem mais de 60 anos sem vacina, deixar uma pessoa que tem doença pulmonar, doença cardíaca, diabetes, pessoa com deficiência, pessoa com antecedente oncológico sem a vacina, afeta a sociedade como um todo, porque são essas pessoas que têm maior risco de ir para o hospital, de ir para a UTI. Então, se você não vacina essas pessoas em primeiro, você está ajudando a manter uma UTI lotada e você talvez precise dessa UTI um dia. Então é de um absurdo sem tamanho que revela, infelizmente, uma certa mentalidade que vem da escravidão ainda de uma parte da elite econômica do país, que diz o seguinte, né? Quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, e deixa de lado, né, o resto da população. Não, esse tipo de proposta circular no mesmo dia em que o ministro da Saúde diz que vai entregar metade das doses previstas em abril daquilo que se esperava, também soa ainda um pouco mais impactante, para dizer o mínimo, né, Padilha? Agora, falando da questão da coordenação das medidas de combate à Covid-19, nós sabemos que durante 4 gestões do Ministério da Saúde não houve em nenhum momento uma coordenação nacional, mas também tem havido desencontros aí em termos de medidas tomadas por municípios e estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos o prefeito Bruno Covas decretando esse período de mega feriados, o que acabou trazendo efeitos também para as cidades vizinhas. Vimos aí problemas no litoral, a Baixada Santista teve que fazer um lockdown justamente para tentar minimizar os impactos dessa decisão da capital. E quando verificamos, Padilha, os dados de isolamento social, não houve muita alteração, né? Nessa segunda e terça-feira, por exemplo, segundo dados aqui do sistema de monitoramento do governo do estado de São Paulo, o isolamento social chegou a 44% na capital paulista. Na segunda e terça anteriores aos mega feriados, 42% e 43%. Está faltando também uma coordenação no sentido dessas medidas serem combinadas entre as cidades e também, não só isso, mas o estabelecimento de medidas mais restritivas de circulação diante desse quadro caótico, né, do sistema de colapso, do colapso do sistema de saúde brasileiro? Nós temos no Brasil, primeiro, um presidente genocida que colocou o país no corredor da morte. Mas, infelizmente, nós temos governadores e prefeitos sem a coragem e a ousadia devida para enfrentar o que tiver que enfrentar, para não deixar o seu estado e as suas cidades se manterem nesse corredor da morte. E aqui eu quero botar o exemplo do prefeito Edinho de Araraquara, que não titubeou
quando começou a ter crescimento de casos positivos, ele não esperou a cidade entrar em colapso e teve a atitude firme de fazer um lockdown para valer, um lockdown de verdade, não um lockdown de mentirinha. E com isso reduziu as internações, reduziu as mortes e vai permitir que a cidade possa superar essa situação sem empilhar, sem ter um empilhamento de mortes, sem ter a situação que nós estamos vivendo aqui no cemitério da Nova Cachoeirinha aqui em São Paulo, que resolveu suspender as atividades porque não suporta mais a quantidade de óbitos, né? Sem a gente viver a situação que nós estamos tendo de falta de oxigênio em UPAs 24 horas, em hospitais da rede municipal. Então, não pode titubear. O estado de São Paulo inteiro está com mais de 75% das UTIs lotadas por Covid-19. Ou nós fazemos um lockdown para valer, com coordenação por parte do Estado, um compartilhamento junto com os municípios, sem titubear, para o período necessário para reduzir a transmissão, ou nós vamos continuar vivendo esse colapso absurdo do sistema de saúde. Tem regiões que já falta medicamento para entubar, para manutenção da intubação, crise de oxigênio em várias regiões do estado. Não tem jeito, quando você tem um ritmo de transmissão alta, como nós estamos tendo no Brasil e no estado de São Paulo, ou você faz um lockdown para valer, ou nenhum sistema de saúde suporta. Nós estamos tendo fila para internação de UTI no Sírio e no Einstein, que é algo que era impensável. O Sistema Nacional Público Inglês é muito mais consolidado do que o brasileiro. E na Inglaterra tiveram que fazer lockdown para valer. Hoje nós temos mais de 30% da população inglesa já vacinada e mesmo assim eles estão flexibilizando as atividades, né? Reduzindo o lockdown aos poucos, de forma coordenada, para não morrerem pessoas e para não colapsar o sistema de saúde. Não tem jeito, não tem mágica. Já faz um ano que a gente está vivendo isso. Então, os aprendizados já estão todos escancarados aí. Então, falta sim coragem, firmeza para fazer um lockdown para valer também no nosso estado de São Paulo, nas regiões do estado de São Paulo e em todo o Brasil. Padilha, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço e vamos na luta juntos aí para superar essa maior tragédia humana do país. Nós conversamos aqui com o médico infectologista, deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.